O paraíso inesperado. Mulheres japonesas em campos de prisioneiros americanos. Ela havia sido instruída a esperar a crueldade. Uma jovem enfermeira japonesa, mal completara 20 anos, sentava-se em um banco de madeira dentro de uma estação médica improvisada. Seu uniforme estava rasgado, a manga manchada de sangue. O ar cheirava a desinfetante e lona úmida, uma mistura estranha de asepsia e precariedade que parecia flutuar entre a promessa de cura e a dura realidade da guerra. À sua frente, um médico americano inclinava-se cuidadosamente sobre seu braço, enfaixando-o com um curativo branco e limpo, com uma atenção quase reverente. Suas mãos eram firmes, seus movimentos precisos, sua voz baixa, um murmúrio gentil, como se estivesse cuidando da própria irmã ou de um tesouro frágil e precioso. Ela não conseguia entender as palavras que ele pronunciava, um idioma estrangeiro e áspero que soava como um ruído distante, mas compreendia o tom. Não era ódio nem triunfo, nem a zombaria que esperava com pavor, mas algo que ela jamais imaginara encontrar. Uma inesperada e profundamente perturbadora gentileza que desarmava suas defesas internas. Ao seu redor, outras mulheres sentavam-se com tigelas fumegantes de ensopado, o vapor quente subindo em espirais no ar frio da tenda, aquecendo seus rostos pálidos. Comiam mais em uma única refeição do que haviam comido em dias, talvez semanas, e a sensação de saciedade era quase estranha. Uma memória distante que ressurgia. Algumas recebiam uniformes novos, lavados e dobrados, o tecido limpo e macio, uma sensação estranha e quase luxuosa contra a pele áspera e suja. Outras tinham suas feridas limpas e tratadas com pomadas que aliviavam a dor latejante, trazendo um alívio há muito tempo negado. Não era o paraíso, ainda não. Era uma profunda e desorientadora confusão. Um turbilhão de emoções e sensações que desafiavam tudo o que ela conhecia. Por anos, ela fora ensinada que a captura era pior que a morte, uma desgraça insuperável que mancharia sua alma e a de sua família. O Bushido, o antigo código do guerreiro, havia se infiltrado dos samurais para as veias de soldados e auxiliares, moldando cada fibra de seu ser, cada pensamento, cada ação. Render-se era desonrar a família, os ancestrais, o imperador. A vergonha deveria ser uma carga insuportável, um fardo que esmagaria a alma e a levaria ao suicídio. Ela mesma havia sussurrado o juramento durante o treinamento, as palavras ecoando em sua mente como um mantra sagrado. Melhor morrer do que ser capturada. Todas as mulheres ali presentes haviam sido doutrinadas com a mesma crença inabalável. Acreditavam que a rendição levaria à humilhação pública, à fome excruciante ou a torturas tão cruéis que a morte pareceria uma misericórdia bem-vinda, um escape glorioso. Era isso que seus comandantes haviam prometido, com vozes firmes e olhos inabaláveis, reforçando a narrativa de um inimigo bárbaro. Era isso que suas famílias esperavam, uma morte honrosa em vez de uma vida de desonra. No entanto, agora, naquela tenda, com seu cheiro de café fresco e pão recém-assado, o mito começava a desmoronar, rachando como porcelana fina sob a pressão da realidade. O choque entre a expectativa brutal e a realidade surpreendentemente humana era quase insuportável. Uma dissonância que ecoava em sua mente, questionando cada verdade que ela havia aceitado. Quando os americanos se aproximaram pela primeira vez, ela se preparou para o impacto de uma coronha de rifle, para risadas zombeteiras e cruéis, para o olhar lascivo e vitorioso dos inimigos, que a despiriam de sua dignidade. Em vez disso, um deles, um homem alto com um sorriso cansado e olhos que pareciam ter visto demais, ofereceu-lhe um cigarro, um gesto de camaradagem inesperado. Outro com olhos azuis, que pareciam estranhamente gentis e cheios de uma compaixão que ela não compreendia,
entregou-lhe uma cantina de água fresca, um líquido precioso. Quando o médico tocou seu braço para examinar a ferida, ela estremeceu. Um reflexo condicionado de medo e dor, como se tivesse sido atingida por um golpe. Mas ele apenas franziu a testa em preocupação genuína, assentiu com seriedade e continuou seu trabalho com uma calma profissional, ignorando sua reação. Ela se viu encarando o curativo, tão branco e limpo contra sua pele machucada e suja, e se perguntando se era algum tipo de truque elaborado, uma armadilha psicológica para baixar sua guarda. A guerra que ela havia deixado para trás não tinha espaço para tais momentos de compaixão, apenas para a brutalidade e a sobrevivência. No Teatro do Pacífico, ela testemunhara soldados abandonados por suas próprias unidades, deixados para sangrar até a morte em meio à selva densa e impiedosa, porque estavam fracos demais para continuar marchando. Ela vira rações divididas em lascas de arroz quase invisíveis, insuficientes para sustentar a vida, às vezes esticadas com casca de árvore ou serragem para enganar a fome, uma farsa cruel. Vira oficiais agredirem subordinados com selvageria por fraquejarem sob a exaustão e o desespero, punições brutais por qualquer sinal de fraqueza. Isso era disciplina, diziam-lhes, uma necessidade para manter a ordem e a lealdade. Isso era honra, um conceito distorcido pela guerra. O sofrimento era a moeda mais valiosa da lealdade, um sacrifício exigido. A misericórdia era uma fraqueza perigosa, um luxo que não podiam se dar em tempos de guerra. Esse era o mundo brutal que ela conhecia até então, um mundo de sacrifício e desumanidade, onde a vida humana tinha pouco valor. Os fatos contam uma parte crucial dessa história, uma narrativa que desafiava a propaganda. Entre 35 mil e 50 mil soldados japoneses, e um número menor, mas ainda significativo, de mulheres, seriam feitos prisioneiros antes do fim da guerra, em agosto de 1945. Todos haviam sido informados da mesma história aterrorizante, que o inimigo os despojaria de toda a dignidade, sujeitando-os a torturas tão vis e indizíveis que o suicídio seria a única opção preferível, a única saída honrosa. No entanto, o que encontraram em vez disso foi frequentemente o oposto chocante, uma realidade que contradizia cada palavra que lhes fora dita. Os campos americanos, regidos rigorosamente pela Convenção de Genebra, não foram construídos sobre a crueldade sádica, mas sobre o procedimento, sobre a ideia fundamental de que um prisioneiro mantido vivo e bem tratado valia mais estratégica e moralmente do que um brutalizado. Para os americanos, um cativo saudável era uma fonte valiosa de inteligência, de propaganda eficaz e de uma inegável superioridade moral que podiam exibir ao mundo, um contraste gritante com as práticas de seus inimigos. Para os japoneses, a própria existência de tal tratamento humanitário era algo impensável, uma contradição em termos com tudo o que lhes fora ensinado sobre a natureza do inimigo. Mas números frios e tratados internacionais não podem transmitir a profundidade do que sentiu uma enfermeira de 20 anos ao receber uma tigela de sopa quente em vez de desprezo gélido. Ela não provava carne há semanas e a memória de seu sabor quase se desvanecera, substituída pela constante dor da fome. O caldo era rico, oleoso em seus lábios ressecados, fumegando com vegetais frescos cujos nomes ela havia esquecido há muito tempo. Um luxo esquecido. Ao engolir, seu corpo tremeu, não apenas com a fome que finalmente começava a ser aplacada, mas com uma descrença avassaladora, uma sensação de irrealidade. Ao seu lado, outra mulher, mais velha e com o rosto marcado pela guerra e pelo sofrimento, limpou a boca com a manga e chorou abertamente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enrugadas, um desabafo contido. Chorar por ensopado pode parecer absurdo,
até risível para um observador externo que não compreendesse a profundidade de sua privação. No entanto, naquele momento, a comida não era apenas alimento para o corpo. Era a prova tangível de que o inimigo os via como humanos, não como meros objetos de guerra, mas como seres com necessidades e sentimentos. A ironia era cortante, afiada como uma lâmina. Enquanto a propaganda japonesa insistia que o cativeiro americano significava degradação e desumanização, ali estavam guardas que se esforçavam para aprender seus nomes, médicos que tratavam suas feridas com dedicação e compaixão, cozinheiros que distribuíam pão fresco como se alimentassem camaradas de longa data. Enquanto isso, prisioneiros aliados em campos japoneses enfrentavam rações de fome que os levavam à beira da morte, gaiolas de bambu apertadas e trabalho extenuante que quebrava o corpo e o espírito. 1 em cada 3 morreria, uma estatística sombria. A comparação era impressionante, quase grotesca em sua disparidade. Um lado construía a sobrevivência em sua política prisional. O outro construía a morte como um instrumento de guerra, uma estratégia deliberada. Mesmo assim, a confiança não veio facilmente. Era um muro alto a ser transposto, uma barreira de anos de doutrinação. Algumas mulheres recusaram comida a princípio, convencidas de que deveria estar envenenada. Uma armadilha traiçoeira para testar sua lealdade. Outras esconderam o chocolate que lhes foi dado, um luxo impensável, certas de que era uma isca para alguma humilhação futura, um truque cruel. A própria enfermeira hesitou quando o médico lhe ofereceu uma xícara de café, o vapor quente subindo em espirais, como incenso em um templo, um ritual estranho. Ela nunca o havia provado antes. E o cheiro forte e amargo era estranho aos seus sentidos. Quando finalmente bebeu, o amargor surpreendeu sua língua, uma sensação nova e intensa que a fez tossir. Ela tossiu e o médico riu suavemente, um som baixo e humano, balançando a cabeça como se estivesse divertido com sua inocência e inexperiência. Aquele pequeno som humano, o riso de um inimigo, perfurou sua armadura de desconfiança mais profundamente do que qualquer bala ou ameaça. Era um som que desarmava, que quebrava as barreiras do ódio. O choque não foi apenas físico, a dor das feridas ou a fome crônica, mas cultural, um abalo sísmico em suas crenças mais profundas, no próprio cerne de sua identidade. Essas mulheres haviam sido criadas em um sistema que as despojava de individualidade, que as via como engrenagens substituíveis em uma vasta máquina de guerra, sem valor próprio. Eram auxiliares, funcionárias, peças anônimas da grande máquina de guerra, sem voz, sem rosto. Seu conforto não importava, era irrelevante, um sinal de fraqueza. Seu sofrimento era, paradoxalmente, prova de devoção e lealdade inquestionável ao imperador e à nação. E, no entanto, ali, nas mãos de seus supostos inimigos, eram tratadas como indivíduos, cada uma com sua própria história e valor, com necessidades e sentimentos. Uma cama significava que um corpo importava, que sua existência tinha peso e significado. Um cobertor significava que o calor não era fraqueza, mas uma necessidade humana básica, um direito. Um curativo significava que a cura valia o esforço, que a vida era preciosa e digna de ser salva. Essas coisas simples, tão ordinárias e banais para os americanos, atingiram como revelações profundas as mulheres que as recebiam, abrindo seus olhos para uma nova realidade. Era um mundo virado de cabeça para baixo, uma inversão completa de tudo o que lhes fora ensinado. Soldados que haviam se preparado para morrer com honra, agora se viam alimentados e cuidados, sua missão de sacrifício questionada. Enfermeiras que haviam se preparado para a vergonha e a humilhação, se viam respeitadas e tratadas com dignidade, sua identidade redefinida. Até o silêncio do campo à noite era desorientador. Uma ausência perturbadora de ruídos familiares de guerra.
Nenhuma ordem gritada, nenhuma punição ritualística, apenas o zumbido distante de guardas conversando baixinho entre si, as notas fracas e melancólicas de uma gaita carregadas pelo ar noturno, vindas dos alojamentos, uma melodia de paz inesperada. Algumas mulheres permaneciam acordadas, olhando para o teto escuro, as mentes em turbilhão, perguntando-se se haviam entrado não no cativeiro, mas em algum sonho estranho e vívido do qual não conseguiam acordar, uma fantasia perigosa. Havia medo, sim, o medo do desconhecido e do que o amanhã traria, a incerteza do futuro, mas também as primeiras faíscas de algo muito mais perigoso e subversivo, a curiosidade, a sede de verdade. Se os americanos não eram os monstros desumanos que a propaganda pintava, o que mais havia sido uma mentira em suas vidas, uma ilusão cuidadosamente construída. Se a captura não era desonra, então o que era, afinal, a honra verdadeira, o verdadeiro caminho do guerreiro? Essas perguntas começaram a se espalhar silenciosamente pelo grupo, sussurradas no escuro da noite, em conversas furtivas, rabiscadas em cartas para casa quando permitido, com a esperança de que chegassem a seus destinos e espalhassem a verdade. Para a enfermeira, o momento de maior impacto chegou quando lhe entregaram não apenas comida, não apenas curativos para suas feridas, mas um lápis e uma folha de papel em branco, um convite à expressão. Disseram-lhe que ela poderia escrever para sua família, uma permissão que parecia impossível, um ato de liberdade. Ela olhou para a página por um longo tempo, a mente em branco como o papel, lutando para encontrar as palavras certas. Disseram-lhe que tal coisa era impossível, que o inimigo nunca permitiria que as palavras viajassem livremente para o Japão, que a comunicação era proibida. No entanto, ali estava o papel em branco esperando por suas palavras, uma oportunidade inesperada. Ela escreveu com a mão trêmula e o coração apertado, as palavras fluindo com dificuldade. Mãe, estou viva. Eles me alimentam, eles me tratam com gentileza. Não entendo mais esta guerra. Tudo o que me disseram parece falso aqui. Sinto sua falta, mas estou segura. Essa carta, como tantas outras escritas por suas companheiras, seria interceptada pela inteligência japonesa, lida por olhos curiosos e preocupados, que tentavam entender o que estava acontecendo. Seu conteúdo perturbaria profundamente aqueles que a lessem, desafiando a narrativa oficial de um inimigo cruel e desumano. Como poderia o paraíso existir dentro de uma prisão, um lugar de sofrimento e privação? Como poderia a dignidade florescer atrás de arame farpado, um símbolo de restrição e dor? Ela ainda não sabia, mas este era apenas o começo de uma revolução silenciosa, uma mudança de paradigma. O curativo em seu braço não era apenas tecido. Era um fio desvendando todo um sistema de crenças arraigadas, um que a deixaria e sua nação enfrentando questões muito mais dolorosas e existenciais do que qualquer ferida física, questões sobre identidade e propósito. A primeira manhã no campo parecia um passo para outro universo, um mundo paralelo onde as regras antigas não se aplicavam, onde a humanidade prevalecia sobre a ideologia. As mulheres acordaram não com ordens gritadas ou o barulho estridente de botas militares, mas com o leve e convidativo cheiro de bacon flutuando pelo quartel, um aroma que evocava memórias distantes de casa e de uma vida normal. O ar estava fresco, a luz suave e dourada através das frestas das paredes de madeira, e por um momento elas permaneceram imóveis, meio convencidas de que era algum truque dos sentidos, uma ilusão cruel que logo se desvaneceria. Então veio o chamado para o café da manhã, não latido com raiva e urgência, mas falado com uma rotina constante e previsível, um ritmo de vida que elas haviam esquecido. Elas se arrastaram incertas para a fila, seus passos hesitantes e cheios de desconfiança,
como se esperassem a qualquer momento que a ilusão desmoronasse e a realidade brutal retornasse. Em vez disso, receberam bandejas carregadas de ovos mexidos, pão fresco e canecas fumegantes de café. Um banquete inesperado que parecia um sonho. Algumas mulheres olharam, paralisadas pela surpresa e pela desconfiança. Uma sussurrou que devia ser um teste, uma armadilha para sua lealdade, para ver se elas cederiam. Mas quando viram os guardas americanos sentarem-se com seus próprios pratos, comendo a mesma comida sem hesitação ou cerimônia, a suspeita começou a diminuir, cedendo lugar a uma fome mais premente e inegável. A jovem enfermeira levantou o garfo com dedos trêmulos, quase descrentes. Ela conhecera uma fome tão aguda que roía seus ossos, uma dor constante e debilitante que a acompanhava. Agora, com a primeira mordida, seu corpo inteiro pareceu despertar, revigorado. A riqueza da gema em sua língua, o calor do pão macio contra seus dentes, o sabor do café, uma explosão de sensações. Essas sensações eram quase violentas em sua novidade, um assalto aos seus sentidos há muito tempo adormecidos. Lágrimas picaram seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção complexa e indescritível, uma mistura de alívio e confusão. Ao redor dela, outras devoravam a comida com desespero silencioso, sua dignidade lutando contra a fome avassaladora, uma batalha interna. Uma mulher riu de repente, um som agudo e histérico, e cobriu a boca em vergonha, esperando a repreensão e a punição. No entanto, nenhum guarda gritou. Nenhuma punição caiu. Os guardas apenas olharam com leve curiosidade, como se o riso, mesmo ali, em um campo de prisioneiros, fosse algo permissível e até bem-vindo, um sinal de humanidade. As camas em si eram revelações, pequenos santuários de conforto em meio ao caos. Estruturas de madeira simples, colchões finos, mas reais, e cobertores macios e quentes, um luxo que elas haviam esquecido. Depois de meses dormindo em chão de terra batida ou esteiras de bambu duras e frias, o ato de deitar-se em algo macio e acolhedor parecia indecente, quase uma traição aos seus camaradas que ainda sofriam e morriam. A enfermeira sentou-se na beirada de sua cama, segurando o cobertor como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento, uma miragem que não duraria. Pela primeira vez desde que saíra de casa, ela tinha um objeto que era só dela, um pedaço de propriedade pessoal, um símbolo de individualidade. Aquele cobertor tornou-se um símbolo não apenas de calor físico, mas de valor intrínseco, de que ela importava como pessoa. O campo não era luxuoso de forma alguma, longe disso. Arame farpado ainda se enrolava ameaçadoramente ao longo de suas fronteiras, um lembrete constante de sua prisão. Guardas ainda estavam de vigia com rifles, seus olhares atentos e vigilantes. No entanto, a atmosfera pulsava com uma estranha contradição, uma dualidade perturbadora. Cativeiro temperado com uma bondade inesperada, uma mistura que desafiava a lógica e a compreensão. Nas tardes, as mulheres recebiam tarefas de trabalho, voluntárias, não forçadas, uma escolha que as surpreendia e as fazia questionar. Algumas optaram por ajudar nas cozinhas, aprendendo como os americanos assavam pão com fermento em vez de farinha de arroz, uma técnica culinária completamente nova e fascinante. Outras varriam o chão, mantendo a ordem e a limpeza, ou cuidavam de pequenos jardins, plantando sementes e observando a vida crescer. Um dia, a enfermeira recebeu um pequeno pacote de sementes. E quando ela perguntou por quê, o guarda gesticulou para um pedaço de terra e disse algo que ela não entendeu. Mas o significado era claro o suficiente. Cultive algo. Para uma mulher treinada para curar feridas e administrar morfina em meio à guerra, a ideia de extrair vida do solo parecia estranha e quase poética, um contraste com a morte que a cercava. No entanto, seus dedos tremeram, não com medo,
mas com uma estranha e crescente excitação, uma nova esperança que brotava em seu coração. Cartas eram outro espanto, uma ponte para o mundo exterior, uma forma de reconexão. Disseram às prisioneiras que elas poderiam escrever para casa. O ceticismo foi imediato e generalizado. Certamente essas cartas nunca chegariam ao Japão, pensavam desconfiadas. Mas quando lhes deram papel e lápis, as mulheres sentaram-se em silêncio, olhando para a folha em branco, a mente cheia de pensamentos e emoções. Lentamente, as palavras escorreram para a página, um fluxo de emoções contidas e verdades simples. Uma escreveu sobre as refeições fartas, outra sobre o calor de sua cama, outra sobre os curativos trocados com cuidado por médicos americanos. Detalhes que pareciam insignificantes, mas eram revolucionários. Suas vozes, antes silenciadas pelo peso opressor do Bushido, agora encontravam expressão na tinta, um grito silencioso de humanidade e resiliência. Essas cartas passariam mais tarde por censores, eventualmente chegando às mãos das autoridades japonesas, que se viram lendo testemunhos que contradiziam diretamente sua própria propaganda, expondo a fragilidade de suas mentiras e a força da verdade. À noite, havia tempo para a recreação, um alívio bem-vindo da monotonia e da tensão. Os guardas forneciam livros, alguns em inglês, alguns traduzidos para o japonês simples, abrindo novas janelas para o conhecimento e a imaginação. Havia instrumentos musicais também, gaitas, violões, até um piano em um dos campos, um luxo impensável em tempos de guerra. Uma noite, a enfermeira sentou-se do lado de fora, sob o céu estrelado, enquanto uma colega prisioneira tocava uma melodia hesitante e comovente, as notas flutuando suavemente pelo complexo, enchendo o ar com beleza. Ela fechou os olhos, ouvindo não canções de vitória ou marchas militares marciais, mas algo terno, quase infantil, uma melodia que falava a alma e acalmava o espírito. Era música pela beleza em si, pela pura expressão artística, sem propósitos militares. Em seu mundo, a beleza sempre fora suspeita, uma distração perigosa do dever e do sacrifício. Ali, era permitida, até encorajada, um sinal de que a vida podia ter mais do que apenas guerra. A ironia era espessa o suficiente para ser sentida, quase palpável. Enquanto essas mulheres se ajustavam a 3 refeições por dia, suas famílias no Japão sobreviviam com rações tão escassas que as crianças roíam cascas de árvores para aplacar a fome excruciante. Relatórios aliados estimavam que o civil japonês médio consumia menos de 200 calorias diárias em 1944, uma dieta de privação extrema que levava à morte. Enquanto isso, nos campos americanos, as prisioneiras ganhavam peso. Suas bochechas se preenchiam, seus corpos recuperavam a força e a vitalidade, um contraste chocante. O paradoxo era cruel e chocante. O cativeiro oferecia mais vida e dignidade do que a liberdade em sua própria nação, uma verdade amarga. No início, muitas das mulheres recuaram desses confortos, agarrando-se à noção de que aceitá-los era uma desonra, uma traição aos seus princípios e aos seus camaradas. Algumas comiam com postura rígida e olhos baixos, recusando-se a mostrar qualquer sinal de gratidão, mantendo uma fachada de resistência. Outras guardavam comida nos bolsos, convencidas de que a bondade terminaria abruptamente, que era apenas uma fachada temporária para enganá-las. Mas com o tempo, a implacável necessidade de sobrevivência corroeu a ideologia. Um estômago cheio de ovos tinha um poder de persuasão muito maior do que um panfleto de slogans vazios e promessas ocas. A própria enfermeira percebeu que, a cada noite, ao puxar o cobertor macio sobre os ombros, a voz em sua cabeça que sussurrava vergonha ficava mais silenciosa, perdendo sua força e seu poder. Em seu lugar, surgia outro sussurro, mais suave e persistente.
Talvez eu valha isso. Talvez minha vida tenha um valor intrínseco, independentemente da guerra. No entanto, a dissonância as incomodava profundamente, uma ferida aberta na alma. Como poderiam os inimigos tratá-las melhor do que seus próprios oficiais, que as viam como meros recursos descartáveis? Como poderiam estranhos se importar com feridas que seus camaradas haviam ignorado com frieza e indiferença? Uma mulher, uma vez espancada por seu superior por desmaiar de febre alta, olhou para o braço onde um médico americano lhe dera remédio e cuidado. Um gesto de humanidade. Ela não disse nada, mas em seu silêncio havia uma pergunta mais alta e retumbante do que qualquer palavra. Uma acusação implícita contra o sistema que a havia traído. Houve momentos de humor inesperado também. Pequenas ilhas de leveza em um mar de incertezas e sofrimento. A primeira vez que as mulheres receberam manteiga de amendoim, a confusão reinou suprema. Uma delas mergulhou um dedo cauteloso na pasta marrom e pegajosa, cheirou com desconfiança, depois lambeu. Sua expressão se contorceu como se traída por um sabor estranho e inesperado, e ela cuspiu para o riso contido dos guardas que acharam a cena divertida. Outra tentou novamente e depois outra, até que, eventualmente, até a enfermeira se viu sorrindo. Divertida com a estranha doçura pegajosa e a situação inusitada, um momento de leveza. Naquele riso compartilhado, havia uma rachadura na parede do medo e da inimizade, uma ponte sendo construída. Os americanos, longe de serem os tormentores sádicos que esperavam, pareciam quase companheiros divertidos neste estranho experimento de cativeiro, uma convivência bizarra e inesperada. Ainda assim, sob o calor e o conforto, jazia uma corrente mais profunda e transformadora. Cada ato de bondade, por menor que fosse, corroía os alicerces do que essas mulheres acreditavam sobre honra, dever e guerra, desmantelando suas verdades. Se a rendição não significava desgraça, então pelo que elas estavam morrendo, afinal? Se o inimigo podia ser gentil e compassivo, então quem era realmente o bárbaro, o verdadeiro monstro da história? Essas perguntas persistiam em cada tigela de sopa, em cada curativo limpo, em cada nota de música flutuando na noite, ecoando em suas mentes e corações. A enfermeira, antes certa de que sua vida pertencia apenas ao imperador e à nação, agora jazia acordada em seu colchão estreito, traçando os nós no teto de madeira, refletindo sobre sua nova realidade. Ela pensou em sua mãe, magra e faminta em uma casa sem combustível, em seus irmãos, marchando em uniformes esfarrapados, lutando uma guerra que parecia cada vez mais sem sentido e cruel. Ela pensou no ensopado quente, nas risadas compartilhadas, nas sementes esperando para serem plantadas, um símbolo de vida nova e esperança. Ela sentiu como se estivesse na beira de dois mundos, um desmoronando em ruínas, o outro desconhecido e cheio de possibilidades, um futuro incerto. O que mais a perturbava não era o conforto em si, mas a ideia profunda que ele carregava, que sua vida individual importava, que ela tinha valor intrínseco. Essa percepção era mais desestabilizadora do que qualquer arma ou bomba, pois questionava sua própria existência. Porque uma vez que a dignidade é provada e sentida, ela não pode ser esquecida. E à medida que a semana se estendia para meses, enquanto as cartas viajavam pelos oceanos, enquanto os sussurros desse estranho paraíso chegavam aos ouvidos daqueles que ainda lutavam, as implicações se espalhariam muito além das cercas do campo, alterando o curso da história pessoal e nacional, redefinindo o que significava ser humano. Os dias em cativeiro começaram a adquirir um ritmo constante e quase desarmante em sua normalidade. A alvorada matinal trazia o café da manhã com ovos ou mingau. Depois horas que se estendiam amplas, com possibilidades que nenhuma das mulheres havia esperado em sua vida de guerra.
O arame farpado ainda estava lá, afiado e visível contra o horizonte, um lembrete constante de sua prisão e da realidade exterior. No entanto, dentro de seus limites, algo mais sutil e profundo se desenrolava. Não era simplesmente sobrevivência física, mas uma transformação interna. Era a lenta, quieta e irreversível revolução da dignidade humana, que florescia em meio à adversidade. A jovem enfermeira se viu em uma sala de aula uma tarde, um pedaço de giz pressionado em sua mão, uma ferramenta de aprendizado e autodescoberta. O quadro à sua frente exibia letras inglesas cuidadosamente escritas por um guarda voluntário que também era professor, um homem que parecia encontrar satisfação em ensinar e compartilhar conhecimento. Ela hesitou com a mão trêmula antes de traçar sua própria tentativa hesitante da palavra home, lar, um símbolo de tudo o que ela havia perdido e agora começava a reencontrar. O guarda assentiu com encorajamento, o simples gesto carregando um peso e um significado que ela não conseguia explicar completamente, mas que a tocava profundamente. Ela nunca havia sido solicitada a aprender por si mesma, por puro desejo de conhecimento e crescimento pessoal. A educação em seu mundo era sobre serviço, sobre afiar-se em uma ferramenta útil para o império, sem espaço para individualidade. Ali, o aprendizado era oferecido como se ela importasse além de sua utilidade militar, como um ser humano com potencial ilimitado. Aquela pequena palavra no quadro negro abriu uma porta em sua mente que ela nunca soubera que existia. Uma porta para um novo mundo de possibilidades e liberdade intelectual. Cartas do campo se tornaram outro tipo de sala de aula, um meio de autoexpressão e conexão com o mundo exterior. Quando ela escreveu para sua mãe, ela lutou a princípio. As palavras eram stilted, desajeitadas, carregadas de emoção e verdades difíceis de expressar. O que ela poderia confessar? Que estava bem alimentada enquanto sua família passava fome em casa, uma culpa que a corroía? Que médicos americanos verificavam suas feridas com mais cuidado e compaixão do que seus próprios oficiais jamais haviam feito? Uma traição à sua lealdade? Ela se contentou com verdades simples e diretas, filtrando a realidade para proteger sua mãe. A comida era quente, as camas limpas, os guardas estranhamente gentis. Ela não entendia a complexidade da situação, mas queria desesperadamente que sua mãe soubesse que ela vivia e estava segura, um alívio em meio à incerteza. Semanas depois, quando sussurros chegaram a ela de que tais cartas eram interceptadas e lidas por oficiais japoneses, ela se perguntou o que aqueles homens em Tóquio pensavam ao manusear suas palavras, ao ler a verdade nua e crua. Eles reconheceram as rachaduras se espalhando na história de horror que haviam contado ao povo, a fragilidade de sua propaganda. A medicina se tornou outro campo de batalha da percepção, um lugar onde a realidade desafiava a ideologia e a doutrinação. Uma mulher, atormentada por dor de dente por anos, foi levada a um dentista do campo. A cadeira era fria e metálica, mas o tratamento foi gentil e eficaz, aliviando uma dor crônica que a atormentava. Ela saiu com uma sensação de alívio físico e uma nova pergunta perturbadora. Por que seus próprios médicos militares nunca haviam oferecido tal cuidado e atenção, um direito básico? A dissonância entre a propaganda e a realidade se aprofundava a cada dia, criando um abismo intransponível. O inimigo estava curando, alimentando e educando, enquanto a pátria exigia sacrifício cego e oferecia privação e morte. A enfermeira começou a ver a guerra não como uma luta maniqueísta entre o bem e o mal absolutos, mas como uma complexa teia de narrativas conflitantes e humanidades inesperadas, onde os papéis se invertiam. O paraíso, ela percebeu com uma clareza dolorosa, não era um lugar sem arame farpado, sem sofrimento, mas um estado de ser
onde a dignidade individual era reconhecida e valorizada, mesmo em meio à adversidade mais extrema. E essa era a mais perigosa das revelações. Porque uma vez que se vê o paraíso, mesmo que por trás das grades de uma prisão, a ideia de retornar ao inferno da ignorância e da desumanização se torna insuportável, uma tortura para a alma. E assim, as sementes da dúvida, plantadas na terra fértil da bondade inesperada, começaram a germinar, prometendo uma colheita que mudaria para sempre a paisagem de suas vidas e talvez a de sua nação inteira, forçando-as a reavaliar tudo o que acreditavam ser verdade. A jornada da enfermeira e de suas companheiras estava apenas começando. Uma odisseia de autodescoberta e redefinição em meio ao caos da guerra. O que elas encontraram não foi a rendição, mas a redescoberta da própria humanidade, um tesouro inestimável. A cada dia que passava, a percepção de que a vida tinha um valor intrínseco, independentemente do serviço militar ou da ideologia, se solidificava. A enfermeira, cujo nome nunca foi mencionado, mas cuja experiência representava a de muitas, começou a entender que a verdadeira honra não estava em morrer por uma causa cega, mas em viver com dignidade e compaixão. O paraíso que encontraram não era um lugar físico, mas um estado de espírito, uma revelação de que a humanidade podia transcender as barreiras da guerra e do ódio. E essa revelação, silenciosa e profunda, seria a mais poderosa arma contra a desumanização que a guerra tentava impor. As mulheres, antes meras engrenagens, emergiam como indivíduos, cada uma com sua própria voz e sua própria história de redescoberta. A guerra, para elas, não terminaria com a assinatura de um tratado, mas com a reconstrução de suas próprias identidades, forjadas na fornalha da adversidade e temperadas pela inesperada gentileza. O futuro era incerto, mas a semente da esperança havia sido plantada, e ela floresceria, desafiando todas as expectativas. O legado desses campos não seria de vergonha, mas de uma profunda e transformadora redescoberta da essência humana, um testemunho da resiliência do espírito em face da crueldade. E assim, a história dessas mulheres se tornaria um sussurro, depois um grito, ecoando através do tempo, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da humanidade pode brilhar mais forte do que nunca.